Olá, amigos e amigas. Como foi a leitura dos primeiros capítulos de Lucas? Todos conseguiram ler? Vamos relembrar. Em nosso plano de leitura bíblica programada aqui na Comunidade Cristo de Porto Alegre, nós temos o desafio ou a meta de ler pelo menos um capítulo da Escritura Sagrada por dia. E então, de hoje, 28 de julho, até o próximo dia 3 de agosto, segunda-feira, nós queremos ler mais 7 capítulos, do 6 até o 12. E então eu quero aproveitar este momento e destacar alguns aspectos ligados à leitura desses capítulos, até para compartilhar algumas informações úteis e também para nós nos animarmos e nos estimularmos mutuamente à leitura da Bíblia. Vamos então à análise e aos destaques contidos nesses capítulos. Capítulo 6, nós temos ali a escolha dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Temos o relato do nome deles. Alguns milagres de Jesus, mas eu quero destacar um ensinamento de Jesus, quando Jesus fala do amor. E aí Jesus nos mostra que a religião cristã não é só cumprir algumas cerimônias ou rituais, mas vai muito além. Vamos ouvir. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? E aí Jesus conclui: vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai Celestial. Do capítulo 7, quero destacar o seguinte: temos milagres, a cura do servo de um comandante do exército romano, mostrando que Jesus olha também para aqueles que não faziam parte do povo de Israel. Depois temos o relato da ressurreição do filho único de uma viúva. Mas eu quero destacar a atitude de João Batista. João Batista se encontrava preso e provavelmente muitas dúvidas também surgiram em sua mente e em seu coração a respeito de Jesus. E então ele envia 2 de seus discípulos até Jesus para perguntar: Senhor, você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? E observem agora o que Jesus manda responder a João Batista. Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Vamos ao capítulo 8 de Lucas, e eu começo lendo os primeiros 3 versos. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, que era procurador do rei Herodes, Susana e muitas outras, as quais com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Interessante, não é verdade? Você estava lembrada disso? Nós sempre imaginamos Jesus e os 12, mas no apoio havia um grupo significativo também de mulheres. Depois, ainda no 8, encontramos a parábola do semeador e a explicação, e temos 3 sinais realizados por Jesus. Ele acalma uma tempestade, ele cura um homem endemoniado e ele ressuscita uma menina, a filha de Jairo.
Ou seja, Jesus mostra que ele é Deus e ele tem autoridade sobre a natureza, ele tem autoridade sobre a morte e ele tem autoridade sobre Satanás. Significativo isto. E aí vamos ao capítulo 9. Temos lá os bonitos relatos da multiplicação, da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. No capítulo 9 temos também o relato da transfiguração de Jesus. Mas eu quero destacar uma conversa de Jesus com os discípulos. Jesus começa assim: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que você é João Batista, outros dizem que é Elias, ainda outros dizem que você é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro disse: tu és o Cristo de Deus. Ou seja, tu és o enviado de Deus, o Messias, aquele que veio salvar a humanidade. E aí a todos depois Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Depois vamos ao capítulo 10, temos lá a missão dos 70. Ou seja, num determinado momento, Jesus envia 70 pessoas, 70 seguidores, para anunciarem o seu amor, anunciarem que o reino está próximo. E eles depois voltam e relatam. Isso nos mostra que além dos 12, havia muito mais pessoas envolvidas e ao redor de Jesus. Mas eu destaco o relato do bom samaritano. Por que Jesus contou a história do bom samaritano? Porque um mestre da lei se dirigiu a Jesus e perguntou: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como tu interpretas? E ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. E aí o mestre da lei pergunta: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus lhe conta a história do bom samaritano. Ou seja, Jesus lhe diz: nosso próximo, ou seu próximo, é aquele que precisa de você. Nosso próximo é aquele que precisa de nós. No capítulo 11 temos, mais uma vez, os discípulos pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus lhes ensina a oração do Pai Nosso. E aí é importante ver que Lucas 11 não traz a oração do Pai Nosso completa. E aí é importante ler também o que está em Mateus capítulo 6, onde a oração do Pai Nosso está completa, assim como nós a conhecemos. Mas deste capítulo quero ainda destacar o seguinte: no verso 34 e 35, Jesus falou assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Ou seja, Jesus diz que os nossos olhos nos podem levar para o bem, mas também nos podem levar para o mal. E finalmente, para concluir, no capítulo 12, Jesus fala das preocupações. E uma palavra bem significativa e bem especial para o momento que nós vivemos. E como é confortador ouvir Jesus dizendo: não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos que não semeiam, não colhem, nem têm despensa, nem celeiros, contudo Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. E adiante ele continua: observem como crescem os lírios.
Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Era isso que eu queria dizer hoje. Abençoada leitura. Se Deus permitir, nos encontraremos na próxima terça-feira para avançar na leitura de Lucas. Um abraço a todos.